Você já olhou ao seu redor e teve a sensação de estar preso a algo maior, mais rígido, mais complexo do que pode compreender? Um sistema, uma estrutura, um conjunto de regras invisíveis, mas que moldam os caminhos possíveis. A escola, o mercado de trabalho, os relacionamentos, as redes sociais, a política, a cultura, tudo parece vir com um manual que ninguém escreveu, mas todo mundo segue. E nesse cenário, é comum desejar mudança, querer quebrar as regras, rejeitar o que nos limita, sentir raiva do jogo e querer virar a mesa. Mas há uma verdade que poucos querem encarar. Você só pode mudar o sistema depois de tê-lo conquistado. Sim, essa frase é dura. Ela confronta o idealismo. Ela parece pedir que você se curve antes de se levantar. Mas não é submissão, é estratégia, é visão. Antes de questionar as regras, é preciso conhecê-las profundamente. Antes de reinventar o caminho, é preciso saber exatamente onde está pisando. E por isso, o início da jornada não é sobre destruição, mas sobre construção. Não é sobre brigar com o mundo, mas sobre descobrir como se mover dentro dele, até que você esteja forte o bastante para transformá-lo de dentro para fora. Esse é o paradoxo que poucos aceitam. Às vezes, para se libertar, você precisa primeiro aprender a usar as correntes como ferramentas. O sistema, seja ele qual for, é como um jogo. E por mais que você deseje mudar as peças, as cartas ou o tabuleiro, não há revolução possível se você ainda está do lado de fora, assistindo de longe. Para redesenhar as regras, você precisa estar dentro da arena. Precisa conquistar o direito de ser ouvido. Precisa ter voz, estrutura, poder de influência. E isso só acontece depois que você aprende a jogar bem o jogo que já existe. Mas isso não significa se tornar uma cópia do que você despreza. Significa ser estratégico. Significa perceber que o tempo que você investe se adaptando pode ser, na verdade, o tempo em que você está construindo uma base invisível, silenciosa, mas poderosa. Enquanto você aprende, você cresce. Enquanto você se adapta, você observa. Enquanto você se desenvolve, você prepara algo maior. Há sabedoria em não brigar com todas as paredes. Algumas delas não precisam ser derrubadas, apenas escaladas. E esse crescimento, muitas vezes, acontece em silêncio, longe dos aplausos, fora dos holofotes. É ali que nasce a força verdadeira. Aquela que não depende da validação, mas da convicção. Aquela que não precisa de permissão para existir. Aqui está uma linha delicada. Como usar o sistema sem se tornar escravo dele? Como se beneficiar de estruturas já existentes sem perder sua identidade? A resposta está na intenção com que você age. Você não precisa amar o sistema, nem concordar com tudo. Mas pode sim usar os caminhos disponíveis para conquistar tempo, aprendizado, dinheiro, estabilidade, experiência, conexões, visibilidade. Tudo isso pode e deve ser colocado a serviço de algo maior, a serviço de um propósito que ainda está em construção dentro de você. É estratégico crescer nas sombras para depois florescer à luz. É inteligente aprender com quem está acima, mesmo que você não admire o estilo dessas pessoas, porque todo conhecimento, mesmo que venha de fontes imperfeitas, pode ser reciclado em algo valioso. Enquanto isso, use esse tempo para se tornar sólido por dentro. Aprender a custo de outras pessoas não é roubar delas, é observar, estudar, aprender com os erros e acertos que elas já cometeram. É usar cada oportunidade como um degrau. E mesmo que esse degrau pareça desconfortável agora, ele ainda é um passo em direção a algo maior. Há um tipo de crescimento que o mundo não aplaude. Um progresso que não aparece em redes sociais, que não dá status imediato, que não gera curtidas, palmas ou reconhecimentos públicos. É o crescimento silencioso.
O tipo de evolução que acontece nas madrugadas solitárias, nos dias em que você quase desiste, nas tarefas que parecem pequenas demais para quem sonha alto. Esse crescimento invisível é, na verdade, o mais poderoso, porque ele não depende de aprovação externa, ele se sustenta na sua persistência, no seu foco, na sua capacidade de continuar quando tudo ao redor diz que é melhor parar. É nesse espaço que você constrói a base que vai sustentar sua revolução. Você não muda o sistema apenas com vontade, você muda com preparação, com profundidade, com solidez. E essa solidez só é possível quando você tem tempo. Tempo para se desenvolver, para testar, para errar, para aprender. E às vezes, esse tempo é comprado com sua paciência em suportar o que você não gosta, em aguentar o que você não escolheria se pudesse. Mas mesmo nesses momentos, há valor, há lição, há preparo. Quem planta no escuro floresce com mais força quando o sol finalmente chega. O maior erro de quem quer mudar o mundo é acreditar que precisa gritar para ser ouvido, que precisa se rebelar de forma escancarada, romper com tudo, cortar laços, queimar pontes. Mas a história mostra o contrário. As mudanças mais profundas, mais duradouras, quase sempre começaram com gestos sutis, com uma ideia guardada no silêncio, com uma decisão interna que ainda ninguém vê. A verdadeira rebelião começa dentro, quando você decide que não será moldado pelo que está ao redor. Quando você entende que, por enquanto, pode até parecer que está se encaixando, mas, na verdade, está estudando, observando, planejando. E isso é força, não fraqueza. É mais difícil manter a calma do que explodir. É mais estratégico esperar do que agir por impulso. É mais nobre construir em silêncio do que destruir por vaidade. Essa rebelião silenciosa é o seu poder. É a sua forma de resistir sem se sabotar, de crescer sem se corromper, de usar o tempo a seu favor, mesmo quando tudo parece lento demais. E um dia, quando estiver pronto, você não vai mais apenas sobreviver ao sistema. Vai liderar algo que o transforma por completo. Há uma verdade desconfortável que poucos têm coragem de assumir. Você vai aprender muito observando, escutando e convivendo com pessoas que já chegaram onde você quer chegar, mesmo que essas pessoas não sejam tudo aquilo que você idealizou. Você pode aprender com os erros delas, com as vitórias, com os bastidores, com os detalhes que elas nem sabem que estão ensinando. Isso não é oportunismo, é inteligência emocional e estratégica. Ao se posicionar como aprendiz, você se coloca num espaço de crescimento constante. Você observa os jogos de poder, as falhas de comunicação, os padrões de comportamento. E, aos poucos, você começa a entender como o mundo funciona de verdade, não como disseram que funcionava. Aprender à custa dos outros não significa explorar ou manipular. Significa usar cada situação como sala de aula. Significa aproveitar os ambientes em que você está, mesmo que não sejam ideais, para extrair deles tudo que pode fortalecer a sua jornada. E esse olhar não vem com arrogância, mas com humildade, porque para absorver é preciso estar aberto. Para crescer é preciso escutar antes de falar. Para transformar é preciso compreender antes de criticar. O maior presente que você pode dar ao seu futuro é a paciência de se tornar tão forte, tão completo, tão estruturado, que quando finalmente chegar o momento de confrontar o sistema, você não precise gritar. Sua existência já será uma afronta suficiente. A transformação não começa na guerra, começa na preparação, na disciplina, no autoconhecimento, no entendimento profundo de quem você é, do que deseja e do que está disposto a fazer para chegar lá. É fácil querer ser um símbolo de resistência. Difícil é se preparar por anos para isso, em silêncio, enquanto o mundo não aplaude. Mas é essa jornada que cria os verdadeiros transformadores.
Aqueles que não só mudam o sistema, mas constroem um novo. Há uma arte que poucos dominam, a de esperar sem perder o foco. A maioria desiste no meio do caminho, porque confunde espera com inércia ou paciência com fraqueza. Mas quem está em silêncio pode estar se fortalecendo. Quem está calado pode estar absorvendo tudo. Esperar com propósito não é parar, é preparar. É nesse tempo invisível que se desenvolve a visão de longo prazo. É quando você aprende a se mover com inteligência, não por impulso. Enquanto o mundo busca resultados imediatos, você constrói raízes. E raízes não aparecem, mas são elas que sustentam a árvore. Se você puder suportar a lentidão do processo, colherá frutos que ninguém consegue arrancar. Porque terão sido construídos sobre convicções, não carências, sobre fundamentos, não pressões. A maturidade vem quando você entende que ainda não é hora, mas segue se preparando como se fosse. É verdade. O sistema oprime, limita, distorce, exige. Às vezes parece grande demais para ser vencido. Mas o sistema não é uma entidade invencível. Ele é feito de pessoas, histórias, escolhas. Ele é moldável. E se você observar com atenção, verá que os mais sábios não enfrentaram o sistema de frente. Eles o redesenharam por dentro. Eles entraram, se posicionaram, se tornaram relevantes e depois usaram sua influência para gerar rupturas. Você também pode fazer isso, não com pressa, mas com visão, não com ódio, mas com sabedoria, não com discurso, mas com exemplo. A chave está em entender que você não precisa destruir tudo para construir algo melhor. Precisa sim ser estratégico, usar o sistema sem se tornar um produto dele, usar as portas que ele abre para acessar lugares que um dia você poderá reformar por completo. A verdadeira conquista do sistema não acontece apenas com inteligência, nem só com conhecimento técnico. Ela exige um fortalecimento completo, mental, emocional, espiritual, físico e social. Você precisa cuidar da sua mente, porque é ali que mora a clareza. Cuidar das suas emoções, porque é com elas que se constrói relações. Cuidar do seu corpo, porque ele é a ferramenta que carrega os seus sonhos. Cuidar da sua espiritualidade, porque ela te dá raiz e direção. E cuidar da sua rede, porque ninguém vence completamente sozinho. Essa construção exige disciplina, renúncia, foco, mas principalmente consciência de que o tempo está a seu favor, se você souber usá-lo. Enquanto outros correm atrás de aplausos, você constrói poder interno. Não se trata apenas de vencer o sistema, mas de não ser vencido por ele enquanto se fortalece. Mudar o sistema exige mais do que talento. Exige consistência, e consistência não é glamurosa. É a escolha de fazer bem feito, mesmo quando ninguém está olhando. É o compromisso com o seu propósito mesmo quando os resultados ainda não apareceram. A consistência constrói credibilidade. E a credibilidade constrói acesso. Acesso a lugares, pessoas, oportunidades que só se revelam a quem permaneceu. É comum ver pessoas com grande potencial desistirem cedo demais, porque estavam condicionadas a viver por recompensas rápidas. Mas você não precisa da pressa, precisa da visão. A sua revolução virá não no dia em que gritar mais alto, mas no dia em que ninguém mais conseguir ignorar o que você construiu com constância. Você não está atrasado. O sistema tenta te fazer acreditar que você já devia ter chegado lá, que está correndo atrás do tempo perdido, que se não for agora, nunca mais será. Mas a verdade é que o tempo só é inimigo de quem não sabe o que está construindo. Para quem tem visão, o tempo é aliado. Para quem tem propósito, o tempo é ferramenta. O tempo não apaga sua chance. Ele lapida sua maturidade. E quanto mais profundo for seu processo, mais sólido será seu impacto. Quem chega rápido demais, muitas vezes sai cedo demais. Mas quem constrói no tempo certo, permanece.
Se você está se sentindo atrasado, lembre-se, você pode estar apenas sendo preparado para algo grande demais para ser entregue antes da hora certa. Haverá um dia em que tudo fará sentido, em que as peças vão se encaixar, em que cada passo silencioso revelará seu papel. E você perceberá que o sistema que antes te sufocava, agora te respeita, não porque você se rebelou, mas porque você venceu. Com inteligência, com estratégia, com paciência, com coragem. Você não apenas entrou no jogo. Você o estudou, você não apenas resistiu, você evoluiu, você não apenas sobreviveu, você construiu e agora a sua existência muda o espaço ao seu redor. Você se tornou a referência que antes procurava. Você virou o exemplo que um dia sonhou ser. E tudo isso começou no momento em que decidiu crescer, mesmo dentro de um sistema que parecia querer te impedir. Quando você conquista o sistema, pode ajudar outros a fazerem o mesmo. E aí começa o ciclo da verdadeira transformação. Você não muda o mundo apenas por vencer. Você muda quando estende a mão para que outros também vençam. E esse talvez seja o maior propósito de todos. Usar sua jornada como ponte para outras pessoas atravessarem também. Você cresceu à custa de tempo, esforço, observação e resiliência. Agora pode ensinar sem arrogância, inspirar sem pressão, liderar com humanidade. Mudar o sistema é, no fim das contas, plantar sementes em solos que antes pareciam áridos e se tornar raiz de algo que florescerá mesmo depois que você se for. Você pode não ter controle sobre onde nasceu, sobre como começou, sobre os caminhos que o sistema oferece, mas você tem total controle sobre quem decide se tornar no meio disso tudo. E às vezes, o que o mundo chama de submissão é, na verdade, uma estratégia inteligente de preparação. Você não está desistindo ao se adaptar, está amadurecendo. Você não está se rendendo ao aprender, está se fortalecendo. Apenas lembre-se, o jogo só pode ser mudado depois de ser vencido, e você está aqui, agora, no meio da jornada, construindo essa vitória, com cada passo, com cada queda, com cada escolha silenciosa que ninguém vê, mas que você sabe que importa. Continue. O sistema não é seu fim, é apenas o começo do que você foi chamado para transformar. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, curta, comente e compartilhe. Tem alguém do outro lado precisando exatamente dessa mensagem. E se quiser seguir recebendo reflexões profundas como essa, se inscreva no canal. A jornada só está começando. Nos vemos no próximo.